No módulo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de segurados que existem dentro do regime geral. Lembrando, como foi dito na aula anterior, nós vamos nos preocupar aqui no curso com o regime geral de previdência social, tá? Que é aquele regime que envolve o INSS. O regime próprio dos servidores públicos ou o regime complementar nós não abordaremos mais aqui no curso, certo? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os tipos de segurados que existem dentro do INSS, dentro do regime geral. Nós vamos ver aqui que segurados são todos os que contribuem para o INSS e estão protegidos pelo INSS, tá? Dentro desse regime de previdência. Ou seja, os contribuintes, aqueles que estão pagando as suas contribuições previdenciárias, eles estão segurados pelo INSS, tá? Eles têm uma proteção previdenciária, uma proteção social em relação àqueles riscos que nós vimos, a velhice, o acidente do trabalho, a incapacidade para trabalhar e outros riscos aí que existem. Por eles estarem protegidos e segurados, eles deixam pensão por morte e podem ter direito a benefício em razão da incapacidade para o trabalho, se aposentar e ter acesso a outros serviços prestados aí pela Previdência Social pelo INSS, tá? No módulo 3 veremos melhor quais são os requisitos para cada benefício previdenciário, como eu disse anteriormente, como qualidade de segurado, carência, tempo de contribuição e período de graça. Nós vamos entender mais à frente, em outro módulo, o que é a qualidade de segurado, o que é a carência e o que é o tempo de contribuição. São conceitos muito importantes e são conceitos que, quando não preenchidos, faz com que o INSS negue o benefício, negue uma aposentadoria, negue um auxílio, negue aí um salário maternidade e outros benefícios que são prestados pelo INSS. Então nós vamos ver agora sobre o segurado obrigatório, tá? Quem são os segurados obrigatórios? Quem é o segurado obrigatório? O segurado obrigatório, como o próprio nome diz, é aquele que a legislação previdenciária considera ele obrigatoriamente segurado. Ou seja, ele exerce uma atividade remunerada que faz com que ele se enquadre como segurado obrigatório. Esse enquadramento como segurado obrigatório de acordo com a lei faz com que as suas contribuições previdenciárias tenham caráter de tributo. Eu coloquei aqui a contribuição previdenciária do segurado obrigatório é um tributo, ou seja, é obrigatório, é um imposto, certo? Então, não é possível escolher não pagar. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de um contribuinte individual, uma manicure, ela presta serviço de manicure, ela exerce essa atividade remunerada, recebe valores das clientes. De acordo com a lei, a manicure ela é contribuinte individual. A partir do momento que ela é uma contribuinte individual, que ela exerce uma atividade remunerada, o correto seria ela recolher as contribuições previdenciárias sobre os valores que ela recebe. Por quê? Porque a contribuição previdenciária, para aqueles que exercem a atividade remunerada, é um tributo, tá? Então, por ser um tributo, ela deveria pagar. A gente sabe que muitos brasileiros trabalham na informalidade e acabam não se preocupando com as contribuições previdenciárias. Mas, de acordo com a lei, no caso da manicure, por exemplo, em outros casos também, é obrigatório recolher as suas contribuições previdenciárias. Eu trouxe aqui quem são os segurados obrigatórios, de acordo com a lei. Os empregados, tá? Aqueles que têm a carteira de trabalho assinada pelo empregador, são segurados obrigatórios. As contribuições dos empregados domésticos, são contribuições que a empresa ou que o patrão ali, o empregador, ou no caso do empregador doméstico, né, ali o patrão, o dono da casa, são contribuições que o empregado não recolhe diretamente, tá? O empregador que vai reter as contribuições dos seus empregados e vai repassar esses valores aí para o INSS. Mas nós vamos ver isso mais à frente, quando formos falar de contribuição. Empregados domésticos, temos os contribuintes individuais, nós vimos já sobre eles, são os empresários, são os autônomos, é o MEI, é o líder religioso, são várias pessoas que exercem atividade remunerada sem vínculo empregatício e se enquadrem aí como contribuintes individuais.
Nós temos também como segurado obrigatório os trabalhadores avulsos. Quem são os trabalhadores avulsos? Vou colocar aqui um exemplo. Quando nós estamos falando de atividade portuária, de porto, nas atividades portuárias existe sempre um navio, o cargueiro ali, que vai descarregar as cargas do navio no porto. No caso, como muitas vezes envolve plataformas internacionais, né, vindas de outro país, e não empresas brasileiras, seria difícil manter uma atividade portuária ali se não fosse a figura dos trabalhadores avulsos. Tá? Isso porque, ao invés da empresa que vai vir com o navio trazer uma equipe grande de trabalhadores para descarregar, ela contrata trabalhadores daquele porto. Então existe uma cooperativa que vai fazer a mediação entre o trabalhador avulso, por isso que é avulso, né, não é constante, e aquela empresa que está descarregando, por exemplo, determinadas cargas ali no porto. Tá? Então eles são os trabalhadores avulsos. Nós temos também o segurado especial. Tá? O segurado especial é aquele segurado pescador artesanal, é aquele que trabalha em zona rural, em lugares aí o pequeno produtor que sobrevive, né, tanto ele como a família da produção ali da terra. Então é o segurado especial também, é o segurado obrigatório.